A história da África é sem dúvida complexa, marcada por séculos de exploração, mas também de muita resistência. E nesse cenário, existem duas forças que estão assim profundamente amarradas uma na outra: o imperialismo europeu e a escravidão transatlântica. O que a gente vai fazer aqui é desvendar como um sistema de dominação acabou alimentando o outro e o efeito devastador que isso teve em sociedades inteiras. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que uma coisa levou à outra? De que maneira essa busca por impérios e a exploração de seres humanos se tornaram, no fim das contas, duas faces da mesma moeda? Certo? Vamos mergulhar fundo nisso agora. Para a gente começar a entender essa história, o primeiro ponto é chave. O imperialismo não era só sobre conquistar território, sabe? Ir lá e fincar uma bandeira. Era muito mais do que isso. Era, na sua essência, um sistema econômico. E um sistema projetado para uma única coisa: exploração. E aqui a gente vê um contraste que é impressionante, porque no discurso público, o que as potências europeias como Portugal, França e Inglaterra diziam? Elas falavam em uma missão civilizadora, aquele papo de elevar o progresso, sabe? Só que a realidade, o que os fatos mostram, era bem mais direta e crua. A verdadeira motivação era o lucro. Simples assim. Tá, mas como é que esse controle todo era mantido? Bem, existiam mecanismos muito bem definidos para isso. O objetivo final era sempre a extração de recursos, e para chegar lá, valia tudo. Reinos que antes eram poderosíssimos foram enfraquecidos para facilitar o domínio, e líderes locais foram forçados a colaborar com o sistema, muitas vezes sob ameaça de violência. Uma escolha que não é bem uma escolha, né? E é exatamente aí que a gente chega no ponto central da nossa conversa, porque a escravidão não foi um acidente de percurso, um efeito colateral do imperialismo. Não, ela foi a base, o pilar econômico mesmo. Era o que sustentava toda essa estrutura colonial. Essa citação que está na tela, ela basicamente resume tudo. É a tese central. Deixa claríssimo que o tal sucesso econômico das colônias americanas dependia diretamente do trabalho forçado de milhões de africanos. Pensa bem, sem essa mão de obra, a história do colonialismo que a gente conhece simplesmente não existiria. Teria sido algo completamente diferente. E para a gente ter uma dimensão do tamanho da tragédia humana que foi isso, olha esse número. Mais de 12 milhões. 12 milhões de pessoas arrancadas à força de suas casas, de suas vidas, do continente africano. É um número que choca e, mesmo assim, mal consegue expressar o tamanho do sofrimento. Então, o ponto crucial é que havia uma lógica por trás disso tudo. Uma lógica brutal, mas uma lógica. De um lado, uma demanda gigantesca por trabalhadores nas Américas. Do outro, os europeus olhavam para a África e viam que consideravam uma oferta infinita de pessoas. E para justificar uma atrocidade desse tamanho, o que eles fizeram? Criaram e espalharam ideologias racistas que basicamente desumanizavam os povos africanos. Mas isso é fundamental. É preciso deixar muito claro que essa dominação nunca foi aceita passivamente. A história da África nesse período não é só sobre exploração. É também, e muito, uma história de resistência contínua, de luta por liberdade e por dignidade. E essa luta foi muito diversa, sabe? Assumiu várias formas. Tivemos as revoltas armadas, claro, como a famosa Revolução Haitiana, que é um marco histórico gigantesco. Mas a resistência também acontecia no dia a dia, na preservação da cultura, mantendo vivas as tradições, as religiões, as línguas. Isso é resistir. E, claro, tivemos líderes inspiradores que conseguiram unificar povos contra o poder colonial. Vamos avançar um pouco, porque é crucial entender como os efeitos de tudo isso não ficaram lá no passado. As cicatrizes do colonialismo são muito profundas. E elas moldam diretamente muitos dos desafios que várias nações africanas enfrentam ainda hoje. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa herança trágica. Na era colonial, os europeus pegaram um mapa e desenharam fronteiras artificiais, sem o menor respeito pelos grupos étnicos que viviam ali. Depois, com a independência, o que acontece? Muitas dessas divisões forçadas explodiram em guerras civis. E hoje, a exploração continua, só que de outra forma. Dependência econômica e a ação de corporações que perpetuam um ciclo de extração de recursos. Para a gente ir fechando, vamos passar rapidinho por algumas perguntas bem comuns sobre esse tema. São respostas diretas para a gente desfazer alguns equívocos importantes que ainda existem por aí. Uma das crenças mais comuns é a de que a chegada do imperialismo formal teria, de alguma forma, colocado um fim na escravidão. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu?
A resposta é um não bem direto. O que aconteceu, na verdade, foi uma mudança de nome. A exploração continuou firme e forte, só que com outro rótulo: trabalho forçado ou outras formas de servidão, que na prática davam quase no mesmo. Outra pergunta fascinante é sobre a Etiópia, uma exceção notável no mapa da África colonial. Como eles conseguiram evitar a colonização? A razão foi uma demonstração impressionante de força e organização. Eles conseguiram uma vitória militar decisiva contra a Itália na Batalha de Adwa, e essa vitória não só garantiu a soberania etíope, como se tornou um símbolo poderosíssimo de resistência para o continente inteiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da conexão entre imperialismo e escravidão é vasta, é complexa. A gente vê uma narrativa de exploração, mas também de muita resistência. A pergunta que fica no ar é: quantas outras histórias de bravura, de luta e de resiliência ainda estão por aí, esperando para serem descobertas e contadas? A busca por essa memória, com certeza, continua.